Dark Souls 1 entrando em Blind Town, narrado em primeira pessoa. O ar das profundezas começa a mudar conforme avanço. O cheiro de mofo e sangue dá lugar a algo pior. Uma podridão que parece se agarrar à minha pele. A passagem estreita, feita de pedra úmida, e o som distante de algo rastejando me acompanha a cada passo. No fim do corredor, uma escada de ferro enferrujada está diante de mim. Olho para baixo, mas não vejo fim, apenas escuridão. Desço sentindo os degraus vibrarem sob o peso da minha armadura. Quando finalmente chego ao fundo, o mundo muda. A luz desaparece quase por completo, substituída por uma penumbra densa. Lanternas presas em vigas de madeira balançam ao vento, projetando sombras que se contorcem como espectros. O ar é sufocante e o som do pântano abaixo chega como um sussurro distante. Dou o primeiro passo sobre a estrutura de madeira que marca a entrada de Blind Town. As tábuas rangem, frágeis, como se rejeitassem minha presença. O chão é irregular, feito de plataformas mal presas e escadas improvisadas que serpenteiam para baixo. Cada movimento precisa ser calculado. Um passo em falso pode me lançar no abismo. Logo o primeiro inimigo surge, uma figura disforme, com a pele coberta de feridas e os olhos brilhando de insanidade. Ele se arrasta em minha direção, empunhando um bastão imundo. O golpe vem rápido, mas o espaço é estreito demais para lutar com segurança. Ergo o escudo, sinto o impacto e eu empurro para o vazio. O corpo cai por entre as madeiras, desaparecendo na escuridão. Avanço com cautela. O som de flechas corta o ar, dardos envenenados. Sinto um deles atingir meu escudo e percebo o brilho esverdeado do veneno se espalhando. Lá embaixo, nas passarelas, um arqueiro me observa. Subo por uma escada improvisada, as mãos tremendo com o esforço, e eu enfrento antes de possa disparar novamente. Quanto mais desço, mais o mundo parece apodrecer. As estruturas estão cobertas por limo e insetos que rastejam por todos os lados. Ouço o som de asas pesadas batendo ao longe. Mosquitos gigantes rondam o ar, atraídos pela podridão. A cada passo, o calor aumenta, o ar se torna espesso e o chão começa a brilhar com um tom esverdeado. Lá embaixo, vejo o pântano, uma imensidão viscosa, onde o próprio solo é venenoso. A névoa cobre a superfície e sombras se movem debaixo dela. Sei que não há volta. Olho para trás, para o caminho estreito e traiçoeiro que deixei, e compreendo o peso do lugar. Blind Town não é apenas um local, é um teste da mente, do corpo e da alma.
A podridão me envolve e o medo se mistura à determinação. Respiro fundo e continuo a descer. Dark Souls 1, o encontro com a bruxa Quelaag, narrado em primeira pessoa. Assim que atravessei a névoa, o calor me atingiu como uma parede viva. O ar ali dentro era sufocante. Cada respiração ardia nos pulmões. E o som do fogo dominava tudo, como se o próprio chão estivesse vivo e queimando por dentro. O salão à minha frente era vasto, irregular, esculpido pela lava. Gotas incandescentes caíam das paredes, e o chão brilhava em tons de vermelho e dourado. Um silêncio estranho pairava no ar, interrompido apenas por um som distante, um arranhar suave, quase como o deslizar de patas sobre pedra. Meus olhos se ajustaram à luz. Foi então que a vi. Do meio das chamas, uma silhueta surgiu, movendo lentamente. Primeiro, pensei ver uma mulher, pele pálida, cabelos longos, o olhar sereno. Mas conforme ela avançava, o horror se revelou. Seu corpo humano terminava abruptamente na cintura, e ali se estendia o torso monstruoso de uma aranha colossal, coberta pelos pelos escuros e brilhantes, com patas que cravavam o chão e estremeciam a caverna. A criatura me observava em silêncio, os olhos humanos, frios e vazios, contrastavam com a brutalidade do corpo aracnídeo. E por um instante, senti algo além do medo, uma tristeza profunda, como se aquela monstruosidade tivesse nascido de dor e não de maldade. A lava ao redor borbulhava, e a criatura ergueu-se sobre as patas, preparando-se. O ar vibrou. Eu sabia quem ela era. Quelaag, a bruxa-aranha de Blighttown. A paz sombria daquele instante quebrou-se, e o inferno começou a despertar diante de mim. Dark Souls 1, a batalha contra Quelaag com a ajuda da Man-Eater Mildred, narrado em primeira pessoa. A caverna tremia com o calor do magma. O ar era sufocante, pesado, e o cheiro de enxofre queimava meus pulmões a cada respiração. Diante do portão coberto por teias, invoquei Man-Eater Mildred. Sua presença era silenciosa, quase perturbadora. Uma guerreira selvagem, com um sorriso maníaco e a fome de sangue brilhando nos olhos. Entramos juntos. Do outro lado, a escuridão se abriu em uma vasta câmara. Um rugido cortou o ar, e a bruxa Quelaag emergiu das sombras, metade mulher, metade aranha demoníaca. O corpo humano, belo e cruel, parecia zombar de nós. O corpo aracnídeo tremia em chamas, exalando poder e repulsa. Ela avançou primeiro,
cuspindo uma torrente de lava que se espalhou em frente ao seu covil. Eu e Mildred nos separamos. Ela pela esquerda e eu pela direita. O calor me atingia mesmo à distância, e o solo derretido limitava cada passo. Mildred atacou com fúria insana, o enorme cutelo golpeando sem trégua. Quelaag recuou, irritada, girando o corpo e liberando uma onda de fogo. Eu aproveitei a brecha e ataquei pelas costas, cravando minha espada em sua carne flamejante. O grito que ecoou não era humano. Ela contra-atacou. Um golpe de espada flamejante atingiu o chão a centímetros do meu corpo, me lançando para trás. Antes que pudesse reagir, vi Quelaag se voltando para Mildred. A invasora ria, mesmo enquanto o fogo queimava sua pele. Ela não temia a dor. Juntos, nos movíamos como presas desesperadas, mas coordenadas. Eu atraía a atenção da bruxa, desviando de seus ataques, enquanto Mildred a atingia sem piedade. A lava restringia seus movimentos. A cada golpe nosso fazia o corpo da criatura tremer mais. Então, num instante de fúria, Quelaag ergueu-se e libertou uma explosão ígnea devastadora. A luz engoliu tudo. Só restou o som do fogo e o grito abafado de Mildred, sendo arremessada ao chão. Corri, cambaleante, enquanto o calor distorcia o ar ao meu redor. Antes que ela pudesse se erguer novamente, saltei à frente e cravei minha espada no ponto em que o corpo humano se fundia ao monstruoso. Um rugido final ecoou pela caverna, e a bruxa tombou lentamente, o fogo se extinguindo junto com sua vida. Fiquei ali, ofegante. Mildred ainda estava viva, ajoelhada, observando o corpo ardente da criatura. Ela me lançou um olhar curto, um sorriso sombrio de satisfação e desapareceu na névoa, como se nunca tivesse existido. O silêncio retornou. O calor ainda queimava, mas o perigo havia passado. A alma da bruxa Quelaag brilhava diante de mim, e eu sabia que mais uma chama havia sido vencida. Dark Souls 1, a perspectiva da bruxa Quelaag enfrentando o herói, narrado em primeira pessoa. Ele atravessa a névoa, sinto o ar mudar, a vibração do solo denunciar seus passos, firmes, determinados. Outro guerreiro, mais um tolo vindo desafiar o domínio das filhas do caos. Por um instante, penso em poupá-lo. Quantos já vieram antes dele? Quantos corpos queimaram sob meu fogo, apenas para alimentar o pouco de vida que resta em minha irmã? Cada alma que ceifo é uma oferenda, uma pequena chama para sustentar a dela. O calor de meu corpo se intensifica. As patas da aranha que carrego avançam com raiva e instinto. Ele se mantém firme, espada erguida,
olhos fixos em mim. Não vejo ódio, vejo propósito, e isso o torna perigoso. Lanço minha chama, um rugido ardente corta o silêncio, iluminando as paredes cobertas de teias. Ele rola, desvia, e o fogo lambe as pedras. Ele é rápido, mais do que os outros. A lâmina dele corta o ar, e sinto o toque frio do metal arranhar a carapaça de minha outra metade. A dor reacende memórias do calor puro do antigo fogo, da risada das minhas irmãs, da promessa que fiz àquela que jaz atrás de mim: proteger, alimentar, manter viva a centelha do caos. Avanço. O solo se parte sob o peso da criatura que me tornei. Minha voz ecoa, metade rugido, metade lamento. Lanço mais fogo, um mar incandescente que engole o chão. Ele continua em frente, inabalável, como se o próprio destino o empurrasse contra mim. Quando sua espada encontra meu corpo, não sinto apenas dor, sinto tristeza. Ele não entende, nenhum deles entende. Eu não luto por poder, eu luto por amor. Enquanto caio, o calor do fogo começa a sumir. Minha visão se turva e o som distante do caos parece se apagar. Penso na Fire Lady e por um instante sinto paz. Se minha morte for o preço que a chama siga viva, então que assim seja. Eu sou Quelaag, filha do caos, e até o último instante fui chama. Dark Souls 1, o som do segundo sino do despertar, narrado em primeira pessoa. O ar ainda tremia após a batalha. As cinzas da bruxa Quelaag se misturavam às teias queimadas e ao fedor de enxofre que impregnava o ar. Meu corpo doía, minhas mãos tremiam, mas o caminho à frente ainda me chamava. Uma escada, antiga e coberta de musgo, descendo até o coração desse inferno de fogo e corrupção. Segui adiante, guiado apenas pelo som distante da lava borbulhante. Cada degrau rangia sob o peso da minha armadura. E então vi uma porta de pedra, adornada com símbolos de tempos esquecidos. Lá, escondido nas profundezas de Blighttown, estava o segundo sino do despertar. Me aproximei com cautela. O silêncio era absoluto, pesado, quase sagrado. Estendi a mão e toquei o metal frio da corda antiga. Por um instante, senti a presença de todos os que haviam tocado aquele sino antes de mim. Guerreiros, mártires, sonhadores, todos buscando o mesmo propósito: despertar algo adormecido. Puxei a corda, o som ecoou pelo abismo. Um gong profundo.
ressoando através de pedra, terra e fogo. O segundo sino havia sido tocado. Senti o chão vibrar sob meus pés. Em algum lugar distante, engrenagens se moviam, correntes se soltavam. As muralhas de Lordran despertavam junto com o som. Uma força antiga, silenciosa, agora estava em movimento. Fiquei ali, observando o eco desaparecer, até que restasse apenas o som do meu próprio respirar. 2 sinos haviam sido tocados. O destino do escolhido dos mortos-vivos estava selado. Mas algo me dizia: o verdadeiro despertar ainda estava por vir. Dark Souls 1 conversa com Eng, o servo da Fair Lady, narrado em primeira pessoa. Atravesso o túnel estreito, iluminado apenas pela luz tênue dos insetos que rastejam pelas paredes. O ar quente e pesado de Blighttown parece diminuir conforme me aproximo da câmara silenciosa, no fundo do antigo domínio das bruxas. Ali, além da porta orgânica, feita de teias calcificadas, encontro um homem agachado, imóvel, quase confundido com as sombras. Seus olhos me seguem, mas ele não me ameaça nem me ataca. Respira com dificuldade, como se cada sopro carregasse anos de dor. Você também procura redenção? Ele pergunta, com a voz rouca, quase um sussurro abafado. Dou um passo à frente, mantendo a mão na arma apenas por precaução. Algo nele desperta pena, não malícia. Ele se curva profundamente, mais do que seu corpo fraco deveria permitir. Sou apenas um servo, indigno, impuro, expulso por minha falha, mas ainda assim ela me aceitou. Percebo que fala da Fair Lady, uma irmã silenciosa de Quelaag, a aranha branca adormecida logo adiante. Eng ergue lentamente a cabeça, como se me medisse, vamos assim dizer. Vejo algo em você, não hostilidade, talvez sinceridade. Me aproximo mais e ele toca o peito, orgulhoso apesar da postura humilde. Fui tocado pela praga. Meu corpo é uma oferenda e minha devoção é tudo que restou. O brilho da fogueira reflete nas lesões de sua pele, revelando o tormento que carrega, mas também a fé inabalável que o mantém vivo. Ele então pergunta, quase como um teste: você veio até aqui para prejudicá-la? Para ferir a nobre Lady? Nego com um leve gesto. O suspiro que ele solta parece aliviar anos de desconfiança. Então, você é bem-vindo. Ele inclina outra vez. Se desejar seguir o caminho da servidão ao caos, posso guiá-lo, mas trate-a com respeito,
ela já sofreu além do imaginável. Por um momento, ficamos apenas em silêncio. Eng observa a caverna como se estivesse protegendo um templo sagrado. Tudo nele, fraqueza, dor, lealdade, transmite algo profundamente humano. Ao me despedir, ele murmura: que o caos ilumine seus passos e que você encontre propósito onde eu falhei. Deixei ali, curvado, guardando sua leire, com devoção absoluta, como um último pilar de fé em um mundo que desmorona. Dark Souls 1, a perspectiva de Eng, servo da Fair Lady, narrado em primeira pessoa. O ar aqui embaixo é pesado, quente, sufocado pelos vapores de doença que impregnam esta terra. Meu corpo, já corrompido pelos ovos que carrego, pulsa em dor constante, mas não ouso reclamar. Essa dor é um pequeno preço pela honra de servir a minha dama, a Fair Lady, minha salvadora, minha razão. Fico guardando a entrada do nosso santuário, escondido entre raízes retorcidas e a luz fraca do fogo moribundo. Poucos vêm até aqui, e dos que vêm, quase nenhum merece adentrar. Eles não entendem o sacrifício, não compreendem a devoção. Para muitos, somos apenas monstros. Para mim, ela é tudo. Quando ouço passos se aproximando, meu coração, fraco mas obediente, se aperta. Será mais um invasor? Mais um que não hesitará em erguer a arma ao ver minha aparência? Ou talvez alguém com um pouco de empatia? Dou um passo à frente, minha voz rouca ecoando. Por favor, afaste-se. Minha dama está fraca. Ela não pode suportar visitantes. É tudo o que desejo, protegê-la. Ela já sofreu demais. Ela tomou para si o veneno das filhas de Izalith, absorvendo a dor do mundo para aliviar o tormento de quem restou. E eu aceito de bom grado minha condição de parasita para servi-la. Mas às vezes, um portador da chama chega até mim sem hostilidade. Um peregrino silencioso, que olha para mim não com nojo, mas com respeito. E se esse viajante demonstra piedade, ofereço um gesto, um sinal de que não veio para ferir. Meu peito se aquece e me curvo profundamente. Perdoe minha desconfiança. Entre. A minha dama, ela precisa de ajuda. Guie o viajante até ela. Ela fala pouco, tão pouco. Sua voz é quase um sussurro, como brasas que insistem em não apagar. Mas seus olhos transmitem uma bondade que o mundo não merece. Fico na entrada, sempre atento, sempre vigilante. E quando alguém auxilia, quando vejo um pouco de humanidade restaurada nela, é como se, por um instante,
o peso dos ovos em minhas costas diminuísse. Eu sei que não viverei muito mais. Meu corpo já pertence ao parasita. Mas enquanto eu tiver forças, protegerei a Fair Lady, pois ela me acolheu quando todos me rejeitaram. E mesmo na escuridão desta terra amaldiçoada, eu encontrei um propósito. Dark Souls 1, o encontro com a Fair Lady, narrado em primeira pessoa. Ela está ali, em uma grande teia viva, como se repousasse nos braços de algo que a mantém apenas por misericórdia. Sua pele é pálida demais, quase translúcida, e seus longos cabelos claros caem suavemente ao redor do corpo frágil, dando a aparência de uma chama branca, prestes a se apagar. Eu paro, não ouso dar mais um passo, e então sinto, não ouço, sua voz tocando minha mente, um sussurro delicado, caloroso, triste. Irmã, voltou para mim? Meu peito aperta. Ela acredita que sou Quelaag. Percebo, naquele instante, que sua visão já não pertence a este mundo, mas sua esperança sim. Dou um passo lento, respeitoso, e a voz dela volta, trêmula como se carregasse séculos de dor. As crianças ainda sofrem. Trouxe almas para aliviar a dor delas. Há algo terrivelmente puro na forma como ela fala. Ela não pede nada para si, somente pelas crianças, aquelas criaturas retorcidas que quase ninguém ousaria chamar assim. Me ajoelho diante dela. Por um momento, tudo em volta se silencia, como se até o fogo lá fora tivesse parado para ouvir. Ela respira com dificuldade, mas sua presença é suave, acolhedora, quase maternal. Você sempre foi gentil, mesmo em minha escuridão. Tento responder, mas nenhuma palavra parece digna. Só deixo o silêncio mostrar que estou ali, não como inimigo, nem como intruso, mas como alguém que reconhece o sofrimento que ela carrega sozinha. Obrigada, irmã. A palavra ecoa dentro de mim como uma prece. E então, mais fraca, quase apagando, mesmo que não seja ela, sua luz alcança meu coração. A cabeça baixa dela treme um pouco, como se estivesse se esforçando para permanecer consciente. Que a pouca chama que resta em mim guie seus passos, viajante. Eu me levanto lentamente, sentindo a dor dela se agarrar aos meus pensamentos. Um calor frágil toca meu corpo. Não força, não poder, mas compaixão. E quando me afasto, percebo algo inevitável.
Naquele encontro silencioso, a Fair Lady não me deu força. Ela me deu algo muito mais raro em Lordran, um momento de misericórdia. Dark Souls 1, a perspectiva da Fair Lady, narrado em primeira pessoa. O silêncio do meu ninho é quebrado apenas pelo som lento da minha respiração. A dor já não é surpresa, é apenas parte de mim. Meu corpo, outrora humano, agora é um híbrido frágil, corroído pelas chamas que tentei manipular e pelo sacrifício que fiz por aqueles que amava. Minha irmã Quelaag, minha protetora, guardiã feroz, ela acredita que me esconde, que aqui, cercada por teias e restos de nossa antiga morada, estou segura. Mas a verdade é que estou apenas sobrevivendo. Cada alma que ela devora, cada intruso que cai por sua lâmina incandescente, tudo isso é para que eu continue respirando. Eu sei disso, e isso pesa. Eng, meu fiel servo, inclina-se ao meu lado. Ele tenta aliviar minha dor com palavras e devoção. Ele vê meu sofrimento como algo sagrado, um destino que aceitei por amor. E talvez ele esteja certo. Eu aceitei esta forma. Eu aceitei a dor. Eu aceitei a solidão. Meu poder é pouco, apenas o suficiente para sentir quando um visitante se aproxima. Hoje, sinto um passo diferente, um ritmo de alma distinto. Não é um inimigo, mas não é familiar. Há medo, há coragem e há um pedido silencioso. O intruso atravessa as teias e para diante de mim. Não empunha a arma, apenas observa. Sinto seu olhar pesar em meu corpo retorcido, a estranheza, a compaixão, talvez até pena. Eu reúno a pouca força que me resta. Olá! Minha voz é fraca, quase um sussurro carregado de cansaço. Você também sofre? Minha palavra não são ouvidas como sons. Minha língua antiga é perdida ao mundo. Só aqueles tocados pelo caos ou devotos do meu pacto pode compreendê-las. Mas mesmo que não entenda, ele sente meu tom, ele sente minha fraqueza. Ofereço o que posso, um pacto, uma troca, uma esperança para mim e para os meus. Aqueles que me trazem humanidade e aliviam minhas dores, mesmo que por um instante. É um gesto que me faz sentir viva. O visitante hesita, depois aceita. E naquele pequeno momento, sinto uma brasa de calor no meu peito, um alívio passageiro, mas precioso. Ele se vai logo depois, deixando apenas o som dos passos se perdendo pelo túnel. Eu permaneço imóvel,
esperando a dor retornar à sua constância habitual. E penso em minha irmã, penso nas filhas do caos, penso em tudo que perdemos desde que nossa mãe tentou reacender a primeira chama. E penso que enquanto ainda houver alguém disposto a entender, a ouvir, a se aproximar de mim sem ódio, talvez meu sacrifício não tenha sido em vão. Dark Souls 1, o encontro com a bruxa Quelana, narrado em primeira pessoa. O pântano fervia sob meus pés, espesso e ardido, como se a própria terra amaldiçoada tentasse me engolir. O ar era pesado, cheio de calor sufocante que parecia vir de um fogo enterrado muito abaixo. Eu avançava devagar, sentindo o veneno roçar minhas botas e minha pele, até que algo mudou. Um silêncio estranho se formou ao meu redor. Então a vi, sentada sobre uma pequena elevação de pedra seca, vestida com um manto simples que escondia quase todo o seu corpo, estava uma mulher pequena, mas de presença imensa. O fogo parecia respeitá-la. O ar ao seu redor era mais leve, como se o pântano não ousasse tocá-la. Seus olhos, calmos e antigos, se voltaram para mim. Você possui o cheiro de minha irmã. A voz dela era suave, quase triste. Quelana, a bruxa de Isleth, ou o que restou de sua linhagem. Me aproximei devagar, com a sensação de estar diante de algo muito maior que eu. Ela me observava como quem vê um viajante perdido há séculos. Minha pobre irmã, a Fair Lady, ela ainda sofre. E Quelaag, ó, minha impetuosa Quelaag. Cada palavra vinha carregada de memórias queimadas pelo caos. Eu mal precisava perguntar. Sua dor estava ali, entre as chamas invisíveis que dançavam em torno dela. Ela inclinou a cabeça, me estudando. Você enfrenta o caos sem hesitar. Há coragem em você. Um breve silêncio, como se ela calculasse algo. Se desejar, posso lhe ensinar. Os caminhos da pirotecnia ainda podem ser passados adiante. A chama dela cintilou, como uma pequena fogueira tentando sobreviver numa tempestade amaldiçoada. Me ajoelhei, não por obrigação, mas por respeito. Ali estava uma sobrevivente da calamidade de Isleth, uma das últimas bruxas originais, escondida no canto mais esquecido de Lordran. Ela estendeu a mão e senti a presença do fogo antigo se aproximar de mim. Não para consumir, mas para moldar. Use essa chama com prudência. O fogo concede poder, mas cobra um preço. Naquele instante, percebi. Meu caminho havia mudado. Não era apenas uma jornada para acender fogueiras ou derrotar monstros deformados. Eu carregava agora
a chama de uma era perdida, e o olhar de Quelana, cheio de tristeza e esperança apagada, parecia confiar em mim. Quando me levantei, ela desviou o rosto. Vá, o mundo ainda precisa de brasas, mesmo que só restem cinzas. E assim deixei Quelana, sentada novamente no silêncio do pântano, como uma chama antiga que se recusa a morrer. Dark Souls 1, a perspectiva de Quelana, a bruxa de fogo, narrado em primeira pessoa. Eu sinto antes mesmo de ver. O ar muda, o caos fica inquieto, e uma chama silenciosa, quase triste, passa por mim como um sussurro distante. Quelaag, minha irmã, sua presença desapareceu. Ela caiu. Por um instante, minha voz some, minhas mãos tremem, e o peso de séculos volta a cair sobre meus ombros. Eu pedi pela libertação dela, mas saber que o momento chegou dói mais do que imaginei. E então vejo você, o escolhido, se aproximando pela névoa úmida de Blind Town. Seu olhar carrega marcas de batalha, mas também uma compaixão discreta. Não vejo orgulho em seu rosto, não vejo satisfação, apenas respeito. Isso me dá forças para falar. Então, você a encontrou? O silêncio diz tudo. Eu não preciso ouvir sua resposta para entender. Uma parte de mim se despedaça, outra parte respira alívio. Obrigado, escolhido. Minha irmã, ela sofreu por tempo demais. Fecho os olhos por um instante. Recordo de Quelaag como era antes, forte, sorridente, protetora, não a criatura dilacerada que o caos transformou. Quando abro os olhos novamente, vejo você com a alma dela em mãos, um brilho quente e selvagem, ainda pulsando com o poder da chama demoníaca. Guarde essa alma com respeito. Ela não era um monstro, era minha família. Agradeço a você, não como uma mestra, mas como uma irmã que finalmente viu um ciclo de dor chegar ao fim. E como forma de honra, ofereço o que tenho de mais precioso, minhas piromancias, meu conhecimento, meu tempo. Não para que seja mais forte, mas para que essa chama que carrega não devore sua própria humanidade, como devorou a nossa. Deixe-me guiá-lo, pois ainda resta muito a enfrentar, e o mundo não será gentil. Enquanto você se prepara para partir, percebo algo. Pela primeira vez em séculos, não estou sozinha. E a chama dentro de mim, uma chama antiga, paciente, aquece de um jeito que eu quase tinha esquecido. Dark Souls 1, A Morte de Anastácia de Astora, narrado em primeira pessoa.
O santuário de Firelink sempre foi um lugar silencioso, mas naquela manhã o silêncio tinha algo errado, algo pesado, algo quebrado. Eu estava subindo as escadas, voltando de Blighttown, quando senti um arrepio, uma sensação que nunca tinha sentido naquele lugar. O fogo do santuário, que sempre me acolheu, estava apagado, morto, como se o próprio mundo tivesse perdido o fôlego. Desci até a fogueira. O espaço onde a chama deveria arder parecia frio como uma tumba. E então vi Anastácia, deitada diante da fogueira, imóvel, o corpo curvado como se tivesse tentado se proteger no último instante. O sangue seco marcava a pedra. Seu colar de bronze estava quebrado ao lado do corpo. Por um momento, não consegui me mover. A guardiã do fogo, a única pessoa que dava calor àquele lugar, estava morta. A sensação de culpa veio como um golpe. Eu deveria ter estado aqui, deveria ter feito algo, mas tudo o que fiz foi ficar parado, observando o corpo dela, sentindo o aperto que não vinha de monstros ou maldições. E então ouvi passos leves, quase zombeteiros. Lautrec. O brilho dourado de sua armadura apareceu no canto da escada como um insulto ao luto que eu sentia. Ele caminhava com tranquilidade, como se tivesse acabado de realizar um favor ao mundo. Ela estava presa a este lugar. Você deveria me agradecer. Minha mão apertou a arma, mas minhas palavras não saíram. Ele continuou. Libertá-la da fogueira é um ato de misericórdia. Você nunca entenderia. Eu então entendi. Quer dizer, eu não entendi. Não consegui entender como alguém poderia chamar aquilo de misericórdia. A raiva queimou dentro de mim, mais forte que a fogueira apagada. Não era só justiça, era vingança, uma necessidade que veio de um lugar profundo, ancestral, tão quente quanto lava. Mas antes que eu pudesse me mover, ele apenas sorriu, um sorriso frio, cheio de arrogância, e desapareceu na luz amarela de seu anel. Fugiu como o covarde que é. Voltei para o corpo de Anastácia. Ela sempre esteve ali, silenciosa, devota, cuidando da chama para que nós, mortos-vivos, tivéssemos um lugar de descanso. E agora, tirada de nós, como se fosse nada. A fogueira parecia chorar com ela, e talvez eu também estivesse. Segurei sua alma, quente, pulsante, frágil, e prometi algo que não disse em voz alta, mas que queimava em meu peito. Eu vou te trazer de volta e vou fazer Lautrec pagar. Quando deixei Firelink Shrine, não era mais o mesmo.
A morte de Anastácia não apagou só a fogueira, acendeu algo em mim. Algo que só seria saciado quando eu encontrasse Lautrec e recuperasse o fogo que ele roubou dela. Dark Souls 1, encontrando a fogueira de Firelink Shrine apagada. Narrado em primeira pessoa. Subi até o centro de Firelink Shrine, esperando ver o brilho acolhedor da fogueira. Mesmo à distância, eu sempre conseguia sentir seu calor, mas desta vez não havia nada, nenhuma luz, nenhum tremular de chamas. Me aproximei devagar. Um círculo de pedras parecia mais escuro do que o normal, quase sombrio. Quando parei diante dela, senti um vazio estranho, como se o lugar inteiro tivesse perdido sua voz. Me ajoelhei. As cinzas estavam completamente frias, sem qualquer resquício de vida, como se a chama tivesse sido arrancada de uma vez. Toquei a base metálica e percebi que até o ar ao redor parecia mais pesado. Não havia brasa, fumaça ou calor escondido, apenas silêncio absoluto. A fogueira que sempre me recebeu entre batalhas, a chama que me guiou desde o início, agora não passava de um monte de cinzas mortas. Fiquei ali por alguns instantes, observando o vazio diante de mim, sentindo que algo profundo havia sido perdido. A fogueira de Firelink Shrine estava apagada, e isso mudava tudo. Dark Souls 1, a conversa com Petrus, após a partida dos companheiros, narrado em primeira pessoa. Eu caminhava lentamente pelo santuário silencioso quando avistei Petrus, sozinho, parado próximo à escadaria que leva às profundezas. A aura solene que antes o cercava parecia ter se dissipado. No lugar, havia apenas um padre inquieto, quase aliviado demais. Me aproximei e ele percebeu minha presença apenas quando minhas botas tocaram o chão de pedra. Ah, você de novo! A voz dele soou mais leve, como se o peso tivesse sido retirado de seus ombros. Olhei ao redor, não havia sinal de Rhea, Vines ou Nico, apenas o vazio. Perguntei onde estavam os companheiros. Petrus hesitou. O olhar dele desviou por um instante, curto, mas suficiente para entregar algo. Então respondeu: eles partiram, prosseguiram com sua missão. As palavras eram medidas, ensaiadas, como se cada sílaba tivesse sido escolhida para esconder mais do que revelar. Ele tentou disfarçar, mas sua expressão carregava um traço de satisfação que não combinava com alguém que acabara de perder seus aliados numa peregrinação sagrada. Me aproximei mais um passo. Petrus recuou minimamente,
como alguém que teme ser descoberto. A verdade é que a jornada deles está além de mim, ele continuou. Eu ficaria apenas no caminho. Não havia tristeza, não havia remorso, apenas conveniência. E um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Observei o rosto dele, tão calmo, tão neutro, e percebi que havia algo profundamente errado naquela serenidade. Aquela não era a expressão de alguém abandonado, era de alguém que havia se livrado de um problema. Ele então mudou de assunto abruptamente, tentando encerrar a conversa. Não se preocupe com eles, estou certo de que conseguirão se virar. Mas a pausa na voz dele denunciou o que seu sorriso educado tentava esconder. Me afastei devagar, sentindo o peso daquela mentira pairando no ar. Petrus permaneceu ali, imóvel, as mãos entrelaçadas como se tivesse em oração, mas era apenas fachada. Enquanto deixava o santuário para trás, uma certeza se formava em minha mente. Os companheiros não tinham partido por vontade própria, e Petrus sabia exatamente o motivo. Dark Souls 1, a perspectiva de Petrus após a partida dos companheiros. Eles se foram, Rhea, Vines, Nico. Seguiram para as profundezas de Lordran, confiantes em sua missão sagrada. Eu fiquei para trás, não por covardia, como muitos poderiam insinuar, mas por precaução. Sim, precaução. Há perigos aqui que os olhos deles ainda não enxergam. Enquanto observo a fogueira apagada em Firelink Shrine, sinto um peso estranho no peito. Talvez seja preocupação, ou talvez seja simplesmente o destino se movendo como sempre fez. Rhea, tão pura, tão ingênua, acredita que as bênçãos dos deuses serão suficientes para guiá-la. Vines e Nico, sempre tão zelosos, mas incapazes de interpretar os sinais. Eles confiam demais, e isso os torna vulneráveis. Eu digo a mim mesmo que é melhor assim, que permanecer aqui mantendo uma certa distância é o mais sábio. Mas a verdade é que Lord não perdoa erros, e eu conheço bem a escuridão que habita este lugar. O silêncio do santuário é perturbado apenas pelo som das águas caindo e pelo leve sussurro do vento entre as ruínas. Me sento próximo à fogueira apagada e fecho os olhos por um instante. Rezo brevemente, mais por hábito do que por fé. Não posso acompanhá-los, não agora. Há coisas que simplesmente não posso revelar. Se eles voltarem, talvez eu encontre as palavras certas para justificar minha ausência. Talvez até consiga fingir que compartilho da mesma devoção.
Mas no fundo, eu sei, seus caminhos já estão traçados e eu apenas observo a distância, esperando que a sorte esteja do lado deles. Mesmo assim, parte de mim sabe que não os verei novamente, e esse pensamento, por mais que eu tente negar, me acompanha como uma sombra. Dark Souls 1, a conversa reveladora com Laurentius após Blind Town, narrado em primeira pessoa. Quando finalmente subi pelas escadas enferrujadas de Blind Town e senti o ar respirar novamente em Firelink Shrine, meu corpo parecia mais pesado do que minha armadura. A sujeira, o veneno, o cheiro de podridão, tudo continuava grudado em mim, como se aquela terra amaldiçoada se recusasse a me deixar ir embora. Foi então que ouvi uma voz familiar. Ah, você voltou. Laurentius se levantou de onde estava sentado, o rosto iluminando como um misto de entusiasmo e preocupação. Sempre tão caloroso, tão genuinamente feliz em ver alguém, mesmo em um lugar tão morto quanto Firelink. Eu respirei fundo antes de responder. Sim, voltei de Blind Town. Os olhos dele brilharam na mesma hora. Blind Town? Então você viu aquilo, não viu? As chamas, o poder, o que você achou da piromancia? Era impossível esconder. A simples menção me trouxe de volta as pequenas tochas tremulando no breu, aos sons dos monstros rastejando nas sombras e ao calor estranho que emanava daquele lugar. Eu vi e senti. A chama ali era diferente, selvagem, viva. Laurentius sorriu como quem ouve a confirmação de um sonho. Eu sabia que você entenderia. A piromancia não é apenas fogo, é a força da nossa própria vontade transformada em chama. Quem domina isso, transforma a si mesmo. Ele então se inclinou um pouco, abaixando o tom de voz. Diga-me, você encontrou alguém lá? Alguém que domina a chama melhor do que eu? A pergunta me pegou de surpresa. O entusiasmo dele tinha um fundo de inquietação, quase ansiedade. Me lembrei de Quelana, silenciosa entre as ruínas. Seus sonhos antigos demais, quer dizer, seus olhos antigos demais para pertencer a qualquer ser comum. Pensei por alguns instantes antes de responder. Talvez encontrei alguém, sim, uma mestra, oculta nas profundezas. Laurentius arregalou os olhos, tomado por uma mistura de esperança e desespero. Uma mestra? Em Blind Town? Isso significa que ela existe mesmo, que ainda vive. Ele respirou fundo, tentando conter o próprio tremor. Por favor, me diga onde exatamente você a viu. Havia algo estranho no ar. Quanto mais ele falava,
mais percebi aquele brilho obsessivo crescendo dentro dele. A chama que Laurentius tanto venerava começava a consumi-lo, como devora todos os que se aproximam demais dela. Eu disse apenas o necessário. Ela estava escondida e se mostrou porque quis. Não é qualquer um que pode encontrá-la. Laurentius baixou os olhos pensativo, como se estivesse processando cada palavra. Entendo, mas ainda assim preciso tentar. Se existe alguém capaz de me ensinar, alguém que pode me mostrar o caminho verdadeiro da chama, então eu devo ir até lá. Meu destino está ligado à piromancia. Ele se levantou lentamente, colocou-se firme diante de mim e abriu um sorriso sincero, ainda que inquieto. Obrigado. Sua jornada inspira a minha, e quando nos encontrarmos de novo, espero estar mais forte, mais digno da chama. Eu sabia o que aquilo significava. Laurentius partiria para Blighttown em busca de algo que talvez o quebrasse ou o consumisse por completo. E enquanto ele se afastava, tudo que pude fazer foi observar a chama frágil que ainda brilhava nele e torcer para que ela não fosse sua ruína. Dark Souls 1, a perspectiva de Laurentius após o herói chegar de Blighttown, narrado em primeira pessoa. Eu estava sentado próximo à fogueira apagada, tentando manter minha mente tranquila, quando ouvi seus passos pesados subindo a escadaria. O cheiro chegou primeiro, um odor de lama venenosa, ferrugem e algo mais profundo. Blighttown deixa marcas que nem o fogo mais quente consegue queimar. Quando você se aproximou, levantou o olhar para mim. Naquele instante percebi. Você havia enfrentado algo que eu ainda não tinha coragem de enfrentar. Então, você esteve lá embaixo? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Eu sempre ouvi histórias sobre aquele lugar, o pântano tóxico, as toxinas que entram pelos poros, as criaturas que rastejam na escuridão. Mas ouvir é uma coisa, ver o estado de quem retorna é bem diferente. Você se sentou ao meu lado, ainda respirando forte. Pude ver marcas no seu equipamento, queimaduras e cortes que eu não sabia nem identificar. Se aquilo era resultado de um único lugar, talvez eu realmente não estivesse preparado. Encontrou alguma bruxa de fogo? A pergunta escapou de mim sem que eu percebesse. A esperança de que alguém pudesse me ensinar as antigas piromancias sempre ardeu dentro de mim. Mas quando você apenas desviou o olhar, percebi que a sua resposta era silêncio, ou talvez dor. Foi então que senti algo estranho, um misto de admiração e medo. Admiração porque você voltou vivo, medo porque Blighttown muda as pessoas.
Eu me perguntei se mudaria você também. Eu queria muito perguntar mais, saber cada detalhe, cada criatura, cada pedaço de lama venenosa que tentou te engolir. Mas permaneci calado, talvez por respeito, ou talvez por receio de descobrir que meu sonho de descer até lá era apenas isso, um sonho tolo. Mesmo assim, o fogo dentro de mim queimava. Se você conseguiu voltar, então talvez eu também possa. Obrigado por voltar, murmurei. Não sei nem se você ouviu, mas era sincero. Enquanto você limpava sua arma, percebi que aquele encontro era um presságio. Seu retorno acendeu em mim algo dentro de mim, uma vontade incontrolável de seguir pelo mesmo caminho. Blythe Town te marcou, e logo, logo marcaria a mim também. Dark Souls 1, depois do segundo sino, o reencontro com o guerreiro cabisbaixo. Narrado em primeira pessoa. Depois de tocar o segundo sino do despertar, a jornada de volta foi pesada. Cada passo parecia mais difícil do que a batalha contra a própria Quelaag. A fumaça vulcânica de Blythe Town ainda ardia em meus pulmões, quando enfim cheguei ao santuário de Firelink. Mas, ao subir as escadas, percebi algo estranho. O ambiente estava diferente, silencioso demais, como se algo tivesse sido arrancado do coração daquele lugar. E então ouvi. O guerreiro cabisbaixo estava sentado do mesmo canto de sempre, mas sua postura havia piorado. Os ombros caídos, os olhos vazios, como carvão frio. Ele parecia menor, como se o mundo tivesse pesado sobre ele de uma forma que nem as gargalhadas tristes dele conseguiam carregar. Me aproximei devagar. Ele ergueu os olhos, não com surpresa, mas com uma espécie de resignação amarga. Então, você realmente tocou os sinos? A voz dele soou como ferro enferrujado, arrastada, quase quebrando. Incrível, impressionante até. Quem diria? Por um instante, achei que ele sorriria, mas não. O que veio foi um suspiro longo, pesado, que parecia conter anos de derrota. Você sabe o que isso significa, não sabe? Houve um silêncio desconfortável. A fogueira apagada atrás dele tornava o cenário ainda mais frio. As coisas vão mudar, para melhor ou pior. Bem, isso nunca é claro por aqui. Ele virou o rosto para longe, como se não conseguisse mais olhar diretamente para mim. Era um misto de inveja, admiração e melancolia. Uma tristeza profunda que eu não sabia se podia ou devia tentar aliviar. Quando tentei falar algo, ele interrompeu. Siga em frente. Você tem um destino. Eu já tive o meu. Essa frase ficou presa na minha mente. Não era só desânimo.
Era alguém aceitando o que havia sido deixado para trás no próprio mundo. Ao me afastar, percebi que, mesmo sem fogo, o santuário parecia mais iluminado do que ele. O guerreiro cabisbaixo continuou ali, imóvel, encarando o vazio, como se esperasse que tudo piorasse. E, de certa forma, ele estava certo. A jornada continuava, mas naquele instante percebi que nem todas as batalhas são contra monstros. Algumas são travadas diante de alguém que desistiu. Dark Souls 1, a perspectiva do guerreiro cabisbaixo, depois do segundo sino, narrado em primeira pessoa. Eu estava onde sempre estive, sentado à beira da fogueira, com o peso do mundo pendurado nos ombros. O vento frio acariciava minhas feridas, me lembrando que, apesar de ainda respirar, eu não estava vivo de verdade, só preso. Foi então que ouvi o eco distante, um som grave, antigo, como se a própria terra estivesse despertando. O segundo sino. Ele havia tocado. Por um instante, levantei a cabeça. Ninguém faria isso. Ninguém deveria conseguir ir tão longe, pensei. Mas ele conseguiu. O escolhido. Aquele mesmo guerreiro que encontrei desorientado quando chegou ao santuário. Eu não sabia seu nome, nem de onde viera, mas algo no olhar dele era diferente. Determinação misturado com uma loucura suave. A mesma loucura que todos nós precisamos ter para continuar existindo aqui. Quando ouvi passos subindo a escada de pedra, meu corpo reagiu antes da mente. Endireitei a postura, tentando fingir que eu ainda era alguém digno. Ele estava de volta, coberto de poeira, sangue seco e fuligem, mas com a postura firme de quem tinha vencido um desafio impossível. Você voltou. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ele parou diante de mim. Não disse uma palavra. Nunca dizia muito, mas carregava no olhar o peso de alguém que viu o pior de Lordran e continuou avançando. Eu engoli seco. Então, você realmente fez isso. Tocou os 2 sinos. Ri, mas sem humor. Eu achava que era só uma vitória, uma piada cruel. Enquanto falava, percebi aquilo que mais me assustava. Por um pequeno momento, eu senti esperança, algo que eu mesmo havia prometido abandonar muito tempo atrás. Mas esperança é um fardo pesado demais. Tudo vai mudar agora, sabe? Continuei. Os portões de Sun Fortress, eles devem ter se aberto. É isso que dizem as lendas. Ele permaneceu em silêncio, mas me encarava com uma calma que eu nunca consegui ter.
Talvez fosse isso que eu tornava diferente. Talvez fosse exatamente isso que eu fazia continuar onde qualquer outro desistiria. Suspirei. Escute, eu não sei o que você encontrou lá embaixo, mas olhei para minhas próprias mãos, trêmulas, fracas. Eu não conseguiria, nunca consegui. Levantei o queixo pela primeira vez em dias. Mas você ainda pode continuar. Sam Fortress está esperando, e talvez algo maior também. Era estranho ouvir minha própria voz dizendo aquilo, como se eu tivesse me despedindo, não dele, mas do pouco de desespero que ainda me mantinha sentado ali. Ele simplesmente acenou com a cabeça, como alguém que entende mais com o coração do que com palavras, e então seguiu seu caminho. Enquanto via sua silhueta desaparecer entre os arcos de pedra, percebi que meu mundo, tão cinzento por tanto tempo, havia recebido um fio de cor, fraco, mas real. Talvez, só talvez, aquele guerreiro pudesse fazer o que ninguém mais conseguiu. E pela primeira vez em muito tempo, eu sussurrei: boa sorte, Undead. Dark Souls 1, a conversa com Dom Hall Dezena, em Firelink Shrine, narrado em primeira pessoa. Eu já havia percorrido caminhos escuros, fétidos e tortuosos, mas nada me preparou para a estranha sensação que encontrei ao retornar a Firelink Shrine. A fogueira estava apagada e o vento trazia um silêncio diferente, um silêncio quebrado apenas pelo som inconfundível de risadas abafadas. Quando segui o eco daquelas risadas, ouvi Dom Hall Dezena, sentado em sua postura relaxada, a armadura exótica brilhando mesmo na penumbra. Era como se não houvesse perigo algum no mundo, como se a escuridão de Lordran simplesmente não o alcançasse. Ele me notou se aproximando e abriu um sorriso amplo, quase teatral. Ah, é você, o aventureiro de espírito inquieto. Eu não sabia se ele realmente me conhecia ou se dizia aquilo para todos, mas havia algo acolhedor ali, uma leveza que contrastava com todo o peso que eu carregava. Dom Hall, né? Perguntei, tentando entender quem era aquele mercador tão feliz. Perfeitamente, Dom Hall Dezena, à sua disposição. Ele me fez uma referência exagerada. E trago somente o que há de mais refinado nesta terra moribunda. Me senti pela primeira vez em dias sorrindo sem perceber. Era estranho sentir algo tão simples quanto humor em um lugar dominado por morte e desespero. Você não parece muito preocupado com... Bom, nada disso. Ele riu alto, como se eu tivesse contado uma piada.
preocupação? Meu amigo, a vida é curta. E curta e mais curta ainda é Lordran. É preciso celebrar, viver, comer algum cogumelo exótico de vez em quando, desde que você saiba o que está fazendo. Don Hall era um enigma, um homem alegre em um mundo quebrado, um comerciante que parecia saber mais do que dizia, e ainda assim tudo nele parecia genuíno. Me aproximei de suas mercadorias, armas raras, armaduras estranhas, itens que eu nem conseguia identificar. Tudo ali tinha uma história, e ao conversar com ele tive a sensação de que Don Hall conhecia cada uma delas. Você parece um viajante com histórias para contar, ele comentou. E histórias são valiosas tanto quanto almas. Não sei se histórias são o que busco, respondi. Acho que estou apenas tentando sobreviver. Ele inclinou a cabeça como se refletisse profundamente. Sobreviver? Todos querem isso, mas poucos percebem que, às vezes, sobreviver é simplesmente encontrar algo que faça você sorrir. Aquela frase ficou ecoando na minha mente. Comprei o que pude, não apenas pelos itens, mas pela sensação de que, de alguma forma, conversar com Don Hall fazia o peso do mundo ficar um pouco mais leve. Antes de partir, ele acenou energicamente. Vá, bravo aventureiro, e lembre-se, aproveite as oportunidades, e quando precisar de algo, Don Hall estará por perto. Enquanto me afastava, ouvi novamente suas risadas, e pela primeira vez desde que acordei no refúgio dos mortos-vivos, deixei Firelink Shrine com algo parecido com esperança. Dark Souls 1, a perspectiva de Don Hall Dezena em Firelink Shrine, narrado em primeira pessoa. Que belo dia para observar o mundo girar em direção ao desastre mais uma vez. Eu, Don Hall Dezena, estabeleci meu pequeno acampamento aqui, bem ao lado das escadas de Firelink Shrine. É um lugar agradável, para os padrões de Lordran, é claro. O vento sopra trazendo cheiros de cinza, poeira e, ocasionalmente, esperança. É raro, mas acontece. Firelink sempre foi um ponto curioso. Almas perdidas sobem e descem, cada uma com um destino torto, carregando segredos que nem elas compreendem. Eu observo tudo, vejo cada olhar cansado, cada passo arrastado, cada guerreiro tentando fingir que ainda é humano. Hoje, porém, algo chamou minha atenção. Você desceu as escadas, a armadura em frangalhos, o corpo firme apesar do fardo, e aquele olhar, aquele olhar, o olhar de quem já viu coisa demais e mesmo assim continua seguindo. Ah, você de novo! Saudei você como sempre faço,
Afinal, a vida é dura, mas o comércio precisa ser educado. Enquanto falávamos, percebi sua hesitação. Você parecia carregar mais pergunta do que almas. Eu, claro, me ofereci para ajudar. Armas raras, armaduras exóticas, tralhas brilhantes que encontrei por aí. Sempre há algo que pode melhorar uma jornada, ou, pelo menos, aliviar o peso dela. Mas a verdade é que eu gosto de observar, ver como cada escolhido reage ao mundo. Alguns chegam aqui confiantes e quebram rápido. Outros mal conseguem ficar de pé, mas surpreendentemente sobrevivem. Você parecia o segundo tipo. Notei como olhava ao redor, tentando entender este lugar que não explica nada. A fogueira apagada, os degraus tortos, as vozes invisíveis que ecoam nas paredes. Sim, Firelink tem um jeito particular de mexer com a cabeça de quem passa. Quando você se despediu, apenas sorri. Heróis vão e vêm, mas poucos deixam essa sensação de continuidade, de que algo está se movendo na direção certa. Enquanto você se afastava, ajeitei minhas bolsas e sentei novamente, ouvindo o tilindar das bugigangas dentro delas. Até a próxima, meu amigo. Eu fiquei ali, como sempre fico, observando, esperando e, claro, pronto para o próximo negócio.